Eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, essa pessoa maravilhosa que é Jesus. Esses dias me perguntaram por que eu falo sempre assim, essa pessoa maravilhosa que é Jesus. Porque, irmãos, na caminhada que eu tive lendo a Bíblia e frequentando várias igrejas e orando com muitas pessoas, conversando com muitas pessoas, eu vi que a maioria das pessoas não conseguem entender quem é Deus. Por isso que eu sempre gosto de frisar. Até porque as pessoas não leem a Bíblia. Elas leem uns pedaços da Bíblia, buscam acrescentar na Bíblia com leitura de livros que homens escrevem e acabam ficando confundidos. Quando você lê a Bíblia e estuda a Bíblia pela própria Bíblia, você começa a conhecer o Deus verdadeiro, o Deus que escreveu a Bíblia, o Deus que morreu por causa da Bíblia. Então, se você parar para pensar, né, essa palavra Deus, muita gente fala que é uma energia, muita gente fala que é uma força, né? Muita gente não consegue entender quem é Deus. Se você pensar que essa pessoa, ele criou os céus e a terra, e tudo quanto nela há, que nós somos criaturas de Deus. Inclusive, Deus fala que nós somos a imagem e semelhança dele. Se nós somos humanos, somos pessoas. Por que pessoas? Pessoa é um indivíduo, né? Pessoa é um indivíduo, cada pessoa, uma é diferente da outra. Se você pegar dois gêmeos, ainda que sejam univitelíneos, eles, por mais que o corpo seja parecido, quem está lá dentro daquele corpo é diferente do outro, não é? Então, quando a gente fala de uma pessoa, estamos falando de um ser individual. E a Bíblia nos mostra um ser individual, pessoal, que sabe todas as coisas, que é onipresente, onisciente, onipotente, e é a pessoa mais poderosa do universo. É muito difícil compreender isso, realmente. Por isso que a Bíblia diz que é pela fé, e por isso que nós só podemos compreender isso lendo a Bíblia constantemente. Eu acho que toda pessoa que ela professa que ela é cristã, como o presbítero Paulo falou aqui, se você não deixar a sua cruz por amor de Jesus, né, se você não buscar andar com Jesus de verdade, não se esforçar, não lutar, você não vai alcançar. Não vai alcançar, porque imagina, você para ser um profissional, em qualquer carreira aí, você tem que estudar muito, tem que se esforçar muito, você é submetido a provas, a testes, a cumprir horários, obrigações, não é? E aí você quer conhecer a Deus, o projeto mais sofisticado que existe na Terra, não tem nada mais sofisticado do que o projeto de Deus, embora a Bíblia seja um livro único, um pequeno livro, um livro simples, mas ele é tão sofisticado que a palavra dele dura aí há mais de 4.000 anos aí. Não é? Olha quanto tempo as palavras de Jesus, uma pessoa simples, de família pobre, a pé, sem rádio, sem televisão, sem telefone, sem internet, sem microfone, sem luz elétrica, sem carro, sem bicicleta, sem nada. E a palavra dessa pessoa simplesinha, que inclusive foi perseguido, não é? Aparentemente foi até derrotado, porque ele foi morto em uma cruz,
como se fosse um criminoso qualquer, não é? Ele foi tão desprezado que acharam que um assassino e um ladrão era melhor do que ele. E soltaram o assassino e o ladrão, e prenderam ele, bateram, massacraram, humilharam e ainda crucificaram. E a palavra dessa pessoa simples, humilde, desprezada, ela está viva. Tanto é que estamos aqui hoje. E milhares e milhões de pessoas no mundo inteiro, em mais de 2.700 línguas, ouvem essa palavra e aceitam. Muitos aceitam essa palavra. E então, irmãos, essa palavra, apesar de, ao mesmo tempo que é simples, ela é sofisticada, porque não há na terra ninguém que consiga entender a Bíblia toda, né? Quem se acha importante, soberbo e arrogante, ele sempre quebra a cara com a palavra de Deus. Pessoas que ficam colocando datas e ficam colocando seus pensamentos, suas teorias como acréscimo na Bíblia, sempre estão passando vergonha aí, né? Mas, de qualquer maneira, o nosso Deus, ele é tão poderoso, ele é tão superlativo, ele é tão espetacular, tão extraordinário, que apesar dele ser a pessoa mais poderosa do universo, ele é uma pessoa simples, humilde, como a palavra do Senhor diz aqui. Ele veio para servir e tem nos servido. Eu quero até que dar o testemunho do que Deus tem feito na minha vida, porque Deus tem me servido, Deus tem me abençoado, Deus não tem olhado para a minha fraqueza, para o meu defeito, para as minhas iniquidades. Deus tem me servido. Desde quando eu olho para trás, eu vejo que Deus tem me servido desde quando eu nasci. Embora eu muitas vezes passei pelas águas, muitas vezes passei pelo fogo, muitas vezes estive na cova do leão, aí se dependesse de mim ou do ser humano, eu já estaria destruído ou estaria morto. Mas a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, a simplicidade de Deus me alcançou, né? E é por isso que Deus nos dá uma Bíblia, por isso que Deus nos traz a igreja, né? Como diz a palavra do Senhor assim, me alegrei quando cheguei na casa do Senhor. O fato da gente estar em uma igreja, irmãos, é motivo de muita alegria, muita alegria. É o único lugar que você vai entrar, mesmo que quem estiver no altar seja um falso pastor, seja um falso sacerdote, mas você, quando entrou ali, Deus está presente, Deus está te olhando, Deus está te ouvindo, e você está ouvindo a palavra de Deus. Às vezes até quando a palavra é mal falada, mas sempre se fala um versículo bíblico, sempre se ouve uma música falando de Deus. É um momento muito importante na nossa vida, porque Deus não chamou a gente para a gente viver uma vida vã. Deus não chamou a gente para a gente investir na terra. Tanto que Jesus fala, né? Primeiro buscai o reino de Deus e a sua justiça. O resto Deus vai acrescentar. É o que a gente deveria buscar em primeiro lugar. É o que a sociedade deveria ensinar para a gente. A sociedade, irmãos, não ensina nada certo para a gente, não. Infelizmente, as escolas, o pensamento das escolas foi totalmente destruído. As crianças, coitadas, chegam na escola lá, inocentes, puras, com bondade no coração, com amor gratuito, e o adulto destrói a vida dela, destrói, e depois ainda querem matar a pessoa, querem prender, querem acabar com a pessoa, querem botar a culpa só na pessoa, mas toda criança é uma folha em branco, e é uma grande responsabilidade dos adultos
passar a informação correta para aquelas crianças, né? Até porque Jesus deixou claro sobre isso. Eu quero falar aqui também, irmãos, sobre uma coisa muito importante, que é o casamento e a família, que hoje a narrativa desse mundo, sabe o que é narrativa, irmãos? Narrativa é o seguinte: a pessoa ela lança um tema, ela lança uma mensagem, ela começa a construir com essa mensagem um pensamento, e ela vai usando os meios de comunicação que você convive com eles, todo tipo de meio de comunicação, e eles vão jogando pedaços dessas mensagens, dessas informações, e daqui a pouco, como dizem, né, uma mentira contada muitas vezes, ela se torna verdade. Então, eles criam uma verdade para você, criam uma narrativa, né? E é por isso que a Bíblia é tão importante, porque a Bíblia ela vai contra tudo isso daí. A Bíblia fortalece você, a Bíblia te dá uma visão de realidade humana. Infelizmente, a religião pega para ela, mas a Bíblia não é um livro de religião. A Bíblia não é de nenhuma religião. A Bíblia é um livro escrito por Deus para que você possa se tornar um ser humano. O pensamento que tem aqui na Bíblia é para confrontar o pensamento deste mundo, o pensamento maligno, maldito desse mundo. Então, veja bem, aqui no livro de Mateus, no capítulo 12, versículo 25, Jesus diz assim: Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Estão compreendendo isso aqui, irmão? Olha o que Jesus está dizendo. Todo reino dividido contra si mesmo será devastado. E toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Agora, por exemplo, Jesus fala lá no livro de Mateus, no capítulo 19, no versículo 4, Jesus diz assim: ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, os fez macho e fêmea? E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Disseram-lhe, porém: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas no princípio não foi assim. Não é? Então, irmãos, olha só o que Jesus está falando aqui. Deus, o nosso Deus é um Deus coletivo, é o Deus da família. Não é? Deus falou para Abraão formar uma grande família. A família é a base da sociedade. A família é um projeto de Deus. Entendem, irmãos? Mas o que está acontecendo? As pessoas dizem que acreditam em Deus, mas querem servir ao seu próprio pensamento. Casam apaixonados, casam gostando um do outro,
Quando a pessoa casa, ela não casa só com o cônjuge. Quando você casa, você não casa só com a sua mulher, não. Você casa com a família dela também. E ela casa com a sua família. Entendeu? Essa é a realidade. Entendeu? Mas aí o que é que acontece? Ou você é cristão, ou você não é. Se você segue Jesus, você tem que começar a andar conforme a palavra de Jesus. Entendeu? Você não pode ter uma casa dividida. Você não pode ter uma casa dividida. E é o que mais tem acontecido. As pessoas, quando acaba a paixão, né? Paixão é um sentimento que Deus criou. É um processo químico que Deus criou para poder as pessoas se acasalarem e poder criar seus filhos, né? Ela tem um prazo de validade, daí depois fica só o amor é um sentimento fraco, um sentimento perecível, não é? A palavra de Deus, ela vem para a nossa vida para que a gente possa alimentar a paixão por toda a nossa vida, tanto que no livro de Provérbios diz, quando a lenha acaba, o fogo se apaga, entendeu? Então, você é convidado para botar lenha. Para o fogo ficar aceso, você tem que botar lenha. Todos os dias você tem que botar lenha. Entendeu? Porque você tem lenha. Você tem. Para as pessoas estranhas, para as pessoas na rua, para as pessoas que te agradam, que você agrada delas, você tem simpatia, você tem tempo, você é solícito, você é educado, você é bondoso, você é alegre, né? Para a pessoa que Deus te deu, daí você acabou a paixão, você já não tem mais nada para oferecer. Por quê? Porque você está servindo a você mesmo. Você não está servindo a Deus. Porque Jesus deixa claro aqui, quem une o homem à mulher é Deus. O filho que a gente ganha é Deus que dá. A Bíblia diz que é a herança de Deus. Então, nós temos que aprender a andar na presença de Deus conforme o que está escrito na Bíblia. Muito bem, irmãos, estamos lendo o livro de Levíticos, no capítulo 7. Levíticos, capítulo 7, diz a palavra do Senhor assim, e esta é a lei da expiação da culpa, coisa santíssima é, no lugar onde degolam o holocausto, depois degolarão a oferta pela expiação da culpa, e o seu sangue se espargirá sobre o altar em redor. Olha que interessante aqui, irmãos. Aqui uma cerimônia que a pessoa reconhece que é culpada. Você conhece alguém hoje que quer reconhecer a sua culpa? As pessoas estão só culpando os outros, né? Formando na sua mente uma imaginação, já dando a sentença e botando a culpa sempre no outro. No lugar, e dela se oferecerá toda a sua gordura, a cauda e a gordura que cobre a fressura. Também ambos os rins e a gordura que neles há, que está junto aos lombos, e o redenho sobre o fígado com os rins se tirará. E o sacerdote os queimará sobre o altar em oferta queimada ao Senhor. Expiação da culpa é. Todo varão entre os sacerdotes a comerá. No lugar santo se comerá. Coisa santíssima é. Como a expiação pelo pecado, assim será a expiação da culpa. Uma mesma lei haverá para elas. Será do sacerdote que houver feito apropriação com ela. Também o sacerdote que oferecer o holocausto de alguém terá para si o couro do holocausto que oferecer, como também toda a oferta que se cozer no forno, com tudo que se preparar na frigideira e na caçoula,
será do sacerdote que a oferecer. Você vai ver uma referência aqui, do versículo 9, lá em Levíticos, capítulo 23, versículo 10, Números, capítulo 18, versículo 9, Ezequiel, capítulo 44, versículo 29. Também toda oferta amassada com azeite ou seca será de todos os filhos de Arão, assim, um como de outro. Esta é a lei do sacrifício pacífico que se oferecerá ao Senhor. Se o oferecer por oferta de ação de graças, com o sacrifício de ação de graças oferecerá bolos ázimos amassados com azeite e coscorões ázimos amassados com azeites. E os bolos amassados com azeite serão fritos de flor de farinha. Com os bolos oferecerá por sua oferta pão levedado, com o sacrifício de ação de graças da sua oferta pacífica. Você vai ver uma referência bem interessante aqui no livro de Amós, no capítulo 4, no versículo 5. E de toda oferta oferecerá uma parte por oferta ao Senhor, que será do sacerdote que espargir o sangue da oferta pacífica. Mas a carne do sacrifício de ação de graças da sua oferta pacífica se comerá no dia do seu oferecimento, não se deixará dela até amanhã. E se o sacrifício da sua oferta for voto ou oferta voluntária, no dia em que oferecer o seu sacrifício se comerá, e o que dela ficar também se comerá no dia seguinte. E o que ainda ficar da carne do sacrifício, ao terceiro dia será queimado no fogo. Porque se da carne do seu sacrifício pacífico se comer no terceiro dia, aquele que a ofereceu não será aceito, nem lhe será imputado, coisa abominável será, e a pessoa que dela comer levará a sua iniquidade. Você vai ver uma referência em Levíticos 19, 7, Isaías, capítulo 65, versículo 4, Ezequiel, capítulo 4, versículo 14. Irmãos, o versículo 18 aqui é bem interessante, porque uma pessoa naquele tempo ali, da falta de conhecimento, ela obedecer um versículo desse aí para ela seria muito difícil, Mas hoje nós sabemos que uma carne fora da refrigeração, fora da salga, que não for bem preparada, ela vai criar bactérias, vai criar fungos, vai criar vírus que são extremamente terríveis para o ser humano, E nessa época o pessoal não tinha condição de entender isso daí, eles tinham que aceitar a palavra de Deus pela fé, entendeu? Assim como hoje também, E a carne que tocar alguma coisa imunda não se comerá, com fogo será queimada, mas da outra carne, qualquer que estiver limpo comerá dela. Isso é uma coisa importante também, Várias coisas aqui Deus mostrava na lei de Levíticos, aqui no livro de Êxodo, que eram, no livro de Gênesis, que eram coisas imundas, E se a carne tocasse, você não deveria comer. Por quê? Por causa das contaminações que hoje nós sabemos. Hoje nós sabemos que existem vírus e bactérias, e vermes, são terríveis. Porém, se alguma pessoa comer a carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, tendo ela sobre si a sua imundícia, aquela pessoa será extirpada do seu povo. E se uma pessoa tocar alguma coisa imunda, como imundície de homem, ou gado imundo, ou qualquer abominação imunda, e comer da carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, aquela pessoa será extirpada do seu povo. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: nenhuma gordura de boi, nem de carneiro, nem de cabra comereis. Porém, pode-se usar da gordura de corpo morto e da gordura do dilacerado por feras para toda a obra, mas de nenhuma maneira a comereis. Porque qualquer que comer a gordura do animal, do qual se oferecer ao Senhor oferta queimada, a pessoa que a comer será extirpada do seu povo. Isso aqui, Deus, tanto do sangue como da gordura, Deus está preocupado com a saúde dessas pessoas.
E nenhum sangue comereis em qualquer das vossas habitações, quer de aves, quer de gado. Toda a pessoa que comer algum sangue, aquela pessoa será extirpada do seu povo. E falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, quem oferecer ao Senhor o seu sacrifício pacífico, trará a sua oferta ao Senhor do seu sacrifício pacífico. As suas próprias mãos trarão as ofertas queimadas do Senhor. A gordura do peito, com o peito trará para movê-lo por oferta movida perante o Senhor. E o sacerdote queimará a gordura sobre o altar, porém o peito será de Arão e de seus filhos. Também a espada direita dareis ao sacerdote por oferta alçada dos vossos sacrifícios pacíficos. Aquele dos filhos de Arão que oferecer o sangue do sacrifício pacífico e a gordura, esse terá a espada direita para a sua porção. Porque o peito movido e a espada alçada tomei dos filhos de Israel, dos seus sacrifícios pacíficos, e os dei a Arão, o sacerdote, e a seus filhos, por estatuto perpétuo dos filhos de Israel. Esta é a porção de Arão e a porção de seus filhos, nas ofertas queimadas do Senhor, desde o dia em que ele os apresentou para administrar o sacerdócio do Senhor. O que o Senhor ordenou que se lhes desse dentre os filhos de Israel no dia em que os ungiu. Estatuto perpétuo é pelas suas gerações. Você vai ver aqui uma referência em Êxodo, capítulo 40, versículo 13 a 15. Esta é a lei do holocausto, da oferta de alimentos, da expiação do pecado, da expiação da culpa e da oferta das congregações, das consagrações e do sacrifício pacífico, que o Senhor ordenou a Moisés no Monte Sinai, no dia em que ordenou aos filhos de Israel que oferecessem suas ofertas ao Senhor no deserto de Sinai. E olha aqui, irmãos, que coisa interessante, porque quando Deus ele tira o povo escolhido por ele, o povo crente, das garras do Egito, da escravidão, de mais de 400 anos, do sofrimento, né? Deus já faz o inimigo abençoar eles. Saíram livres, saíram com ouro, saíram com prata, saíram com gado, né? E a partir daí andaram com Deus por 40 anos, Deus alimentando eles, e Deus, depois que Deus ajuda eles a conquistar várias cidades, e Deus dá cidades para eles, né? Deus separa eles em tribos, e Deus divide a herança para cada tribo. E a tribo que não recebeu herança material, que não recebeu cidade, que não recebeu fazenda, não recebeu terra, foi a tribo de Levi, né? Que Arão era o sumo sacerdote. Então, por isso que o povo tinha que ajudar eles. O povo tinha que dar comida para eles, dar o que eles precisavam, entendeu? E hoje, muitas pessoas, elas deturpam essa questão de ajuda à igreja, né? Você vê que aqui, por exemplo, os sacerdotes aqui recebiam o necessário, porque o privilégio, a riqueza e a herança deles era o que eles foram escolhidos por Deus para servir a Deus, para andar com Deus. Essa é a maior riqueza. O outro ganhou ouro, ganhou prata, ganhou fama. E o que adianta tudo isso? Você leva só até o cemitério para o esquecimento. Mas aquele que recebe a presença de Deus, que é escolhido por Deus para representar Ele, para servir a Ele, assim como todo aquele que Deus dá uma Bíblia, todo aquele que Deus chama a igreja, esse é uma pessoa que Deus está escolhendo para andar com Ele. É um grande privilégio, isso é uma grande riqueza, e as pessoas não se dão conta disso, não dão valor
a essa preciosidade que é o Deus Todo-Poderoso olhar do céu e se agradar da pessoa. Muitas pessoas que até ela mesma não se dá valor, muitas pessoas que os seus familiares não dão valor, muitas pessoas que os grandes poderosos do mundo não dão nenhum valor, mas o Deus Todo-Poderoso olha do céu e dá valor a essa pessoa, dá uma Bíblia para ela, convida ela para vir à casa dele, que a igreja é a casa do Senhor, para poder dar a ressurreição e a vida eterna para essa pessoa e levar ela para um mundo de paz, de amor, de justiça, de felicidade, de riqueza. E a pessoa acha que isso não é nada. Amém, irmãos? Louvado seja esse Deus maravilhoso.